Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como a tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Celebramos hoje a solenidade de São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria. Essa solenidade nos leva a contemplar a vida de José, esse homem que na Sagrada Escritura não falou nada, mas teve verdadeiras atitudes de amor para com Deus, para com Nossa Senhora e para com Jesus Cristo. Por isso que o Evangelho de hoje nos traz algumas coisas que mostram aquilo que são as virtudes de São José, virtudes que nós precisamos aprender a imitar e pedir a graça a Deus para que possamos agir dessa forma, para que em nós, assim como na vida de São José, possa se realizar a vontade de Deus. Por isso que hoje, nesse Evangelho, nós podemos contemplar 3 virtudes essenciais de São José. Das muitas que ele tem, mas essas 3 são ressaltadas nesse sagrado Evangelho. A primeira é a justiça, a segunda é a capacidade de amar e a terceira é o silêncio. Primeiramente, quando o evangelista relata a origem de Jesus, vai dizer que Maria estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. E o texto continua: José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Aqui nós vemos 2 realidades importantes. A justiça, porque José é um homem justo, e o evangelista ele faz questão de ressaltar essa virtude de São José, porque a justiça é a virtude que nos faz dar a cada um o que é devido. Veja que São José, ele, através dessa justiça, faz com que ele realmente haja com uma capacidade de reflexão grande, de contemplação do mistério de Deus, porque ele estava ali para se casar com a Virgem Maria, mas ela fica grávida. Mas veja que esse homem, ele não tem a atitude de outros homens, de denunciá-la, de acusá-la, mas ele permanece na sua justiça, porque a justiça de São José é a justiça do próprio Deus, onde ele age com misericórdia para que também possa experimentar a misericórdia de Deus, onde ele age ali com aquela capacidade de compadecimento para com aquela realidade que estava acontecendo na vida de Maria, para que Deus também pudesse compadecer-se dele no momento exato e certo. Por isso que São José é esse homem justo, esse homem que nos ensina a prática da justiça para que possamos dar a cada um o que é devido. Mas também essa justiça, ela manifesta aquilo que é o equilíbrio da vida desse homem, porque a justiça original, aquela que a Virgem Maria conserva e que todos os outros, toda a humanidade perdeu pelo pecado original,
essa justiça original, ela vai sendo restabelecida até uma certa medida através daquilo que é a vida espiritual. E a vida espiritual faz com que a nossa vida seja justa. Justa na capacidade de refletir e julgar cada coisa. Justa na nossa capacidade de viver, de praticar o mandamento de Deus. Justo na capacidade de realmente se relacionar com amor. E aí entra essa segunda virtude de São José. José sabia que Maria, se fosse denunciada, poderia ser apedrejada. E por amar verdadeiramente, José não faltou com essa justiça, a justiça do amor. Por isso que José pensa em abandonar Maria em segredo, para que ela pudesse conservar a sua vida, para que ela não fosse apedrejada em praça pública, para que ela não fosse condenada por uma coisa que ela não fez. E veja que esse homem de fé verdadeira teve essa experiência, esse transbordamento de amor para com a vida da Virgem Maria e também de Nosso Senhor Jesus Cristo, que estava no ventre de Maria. E essa obra fez com que ele recebesse a contemplação da obra de Deus que estava acontecendo naquele momento, da obra de Deus ao qual ele também estava sendo inserido para dar a raiz davídica ao Messias, porque José ele tem uma participação essencial na vida de Jesus Cristo, não para gerá-lo, mas para que pudesse realmente introduzi-lo nessa raiz davídica que traria em Cristo aquilo que era a obra messiânica e o cumprimento da profecia. Por isso que a terceira virtude essencial que devemos contemplar na vida de José é o silêncio, a capacidade de escutar, a capacidade de contemplar a obra de Deus. E aqui vai acontecer algo interessante, porque José, em sonho, vai ser visitado pelo anjo. E o anjo vai dizer: não tenhas medo, José, de receber Maria como sua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. E essa virtude do silêncio fez com que ele se abrisse à fé verdadeira e confiasse naquela obra. E vai dizer o texto sagrado que assim que ele acordou daquele sono, ele assumiu Maria como a sua esposa, assim como havia mandado o anjo. Por isso que veja que José é esse homem de contemplação, esse homem do silêncio. E é nesse silêncio que se manifesta a verdadeira fé. É nesse silêncio que a verdadeira fé é confirmada através da contemplação dos mistérios de Deus. É através desse silêncio, da vida espiritual, da contemplação, que São José contempla a sua justiça sendo verdadeiramente confirmada através do anjo, a sua justiça e o seu amor pela Virgem Maria. Por isso que nós precisamos também aprender com São José para termos uma verdadeira fé, para termos uma verdadeira prática de fé nesse mundo, para que assim possamos permanecer fiéis à obra de Deus que acontece em nós e a essa obra de Deus ao qual nós somos inseridos na igreja. Precisamos realmente sermos capazes de ser justos para viver a lei de Deus, o mandamento de Deus. Precisamos praticar a caridade, o amor, pela compaixão, a misericórdia para com o próximo, sem muitas vezes entender o que está acontecendo, mas nos abrir a entender o nosso próximo, para que assim nós possamos realmente ter essa experiência onde Deus vem confirmar a nossa missão, para que possamos ser esses instrumentos, como foi São José, para permitir com que Cristo continue nascendo neste mundo e trazendo vida à vida da humanidade. São José, esposo da bem-aventurada sempre Virgem Maria, rogai por nós.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.